O item agora é o 3.10, avaliando propriedades de líquidos e sólidos. Tá? Então tem algumas particularidades nesse caso, a gente pode fazer algumas simplificações, né? Então, as propriedades de líquidos e sólidos podem ser aproximadas de forma simples através de duas metodologias. Aproximações para líquidos utilizando os dados de líquido saturado e o modelo de substância incompressível. O segundo normalmente não há problema, o primeiro eu vejo que vocês têm dificuldade em entender o que está acontecendo. Então vou tentar ser o mais claro possível. A ideia aqui é a seguinte, ó, valores aproximados de V e U, né, volume específico e energia interna, para estados de líquido comprimido, né, mas líquido, podem ser obtidos a partir de dados de líquido saturado. Então, ó, na direita aqui a curva que eu desenho toda hora no quadro que a gente fez os exercícios lá, né? Eu já mostrei para vocês lá que essa curva aqui, na verdade, a coluna em V aqui, ela está em escala logarítmica. E que essas curvas aqui, ó, de pressão constante, notem, eu estou plotando TV, isso funciona no gráfico TV, não no PV, como alguns aplicam, tá? É no gráfico TV, tá? Então eu tenho as linhas de pressão constantes aqui, né? E essas linhas, da forma como elas estão desenhadas aqui, elas estão exageradas. Eu mostrei na aula passada aquela planilhazinha do Excel lá, que essas linhas estão praticamente sobre a linha de líquido comprimido, de líquido saturado. Então é exatamente baseado nesta observação que podemos fazer esta aproximação. Esse ponto aqui, o F, onde eu quero calcular a uma dada temperatura e pressão, né? Então se eu for olhar aqui, ó, seria um pontinho aqui, ó, que está sobre essa linha tracejada aqui, ó, P1 aqui, e uma temperatura qualquer que eu meço aqui no eixo Y, né? Ela está muito, mas muito próxima da linha de líquido saturado. Então, a aproximação que nós fazemos é justamente essa, ó, que o volume de líquido comprimido a uma dada temperatura e pressão é aproximadamente o volume de líquido saturado nesta temperatura. O mesmo se aplica para energia interna. Eu também posso fazer essa aproximação para energia interna. Tá? Notem, é V de T e P aproximadamente VF de T, não é VF de P, como eu vejo muitas vezes vocês fazerem isso nos exercícios e na prova. Tá? A aproximação é com a temperatura e não a pressão. Certo? Então, direto, energia interna e volume específico eu vou direto. Com a temperatura eu vou no VF e aproximo o V de T e P. Com a temperatura eu vou no UF e aproximo o U de T e P. Com a entalpia eu tenho que fazer uma conta. Tá? Então o que acontece? Eu vou repetir, simplesmente repetir o que está no slide anterior, né? Eu ocupei um cantinho aqui da apresentação, né? Então o gráfico aqui, né? E as duas aproximações. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu posso expressar a entalpia por H de T e P igual a um U de T e P mais um P que multiplica um V de T e P. Então as propriedades sempre são função de duas outras propriedades, no caso temperatura e pressão. Tá certo? Então, ó, a minha aproximação vai ser o quê? Substituir aquela equação lá de cima, aquelas duas equações, na equação da entalpia. E eu vou chegar a algo desse tipo. Aqui a entalpia é aproximadamente U de V, a uma dada temperatura, mais P, que multiplica VF, aquela dada temperatura. O que eu vou fazer aqui? Ó? Ainda vou fazer um outro artifício aqui, ó, que é o seguinte, ó. Na condição de líquido saturado, né? Então aqui não tem aproximação. Na condição de líquido saturado eu já tenho as duas informações, o líquido saturado e a temperatura. Então a entalpia na condição de líquido saturado vai ser a energia interna de líquido saturado mais a pressão, que eu disse aqui que é a pressão de saturação, né? Porque é a pressão de saturação, né? Ele tá aqui na zona de troca de fase, então é a pressão de saturação.
essa temperatura, obviamente, né? Que multiplica o VF. Eu isolei aqui o UF, né? E vou jogar ele lá em cima. Daí, reescrevendo essa equação aqui, né? H de T e P vai ser igual a HF de T menos a pressão de saturação, VF de T mais P VF de T. A expressão que a gente vai usar é essa aqui, ó. Que a entalpia a uma dada temperatura e pressão, né, de líquido comprimido é aproximadamente a entalpia de líquido comprimido. Eu pego aqui nesse ponto, né, na tabela, mais o volume específico de líquido saturado. Eu falei errado, estou falando tudo errado hoje, né? Vou repetir. A entalpia de uma dada temperatura e pressão é aproximadamente a entalpia de líquido saturado a essa temperatura mais o volume específico de líquido saturado multiplicado por P menos a pressão de saturação. Notem que P menos a pressão de saturação vezes o volume de líquido saturado acaba sendo uma correção dessa entalpia aqui. Se as pressões, se a variação de pressão é muito pequena, esse número aqui praticamente não faz diferença. Tá? Essa correção da entalpia de líquido saturado é importante quando a pressão é muito maior do que a pressão de saturação. Tá? O ideal é sempre fazer essa continha, né? É fácil fazer, a gente usa calculadora, né? Não se usa régua de cálculo. Então não tem razão para ignorar isso aqui, né? Mas notamos que quando a variação de pressão é pequena, como o volume específico normalmente é um valor pequeno de líquido saturado, então esse termo aqui acaba sendo desprezível algumas vezes. Então essa é a aproximação, essa é a forma que eu uso para calcular as propriedades na região de líquido comprimido. Aí você diz, mas tem a tabela de comprimido. Ela tem a tabela de líquido comprimido só quando as pressões são altas, né? De uma tabela para outra, o valor, a pressão varia muito, né? De 50 megapascais para 100 megapascais, algo desse tipo assim, varia muito. E no nosso livro, pelo menos, eu só tenho líquido comprimido para água. Nenhuma das outras substâncias eu tenho líquido comprimido. Então, para as outras substâncias que a gente trabalha, que é o R134, o R22, a amônia e o propano, eu preciso usar essas aproximações, né, para calcular as propriedades quando na condição de líquido comprimido. Então isso aqui é bem importante. E não esqueçam, a aproximação é com base na temperatura. O gráfico que eu tenho que desenhar é temperatura vezes volume, e não pressão vezes volume, que é o erro clássico de vocês. O outro método, né, modelo de substância incompressível. Né? Líquidos e sólidos são incompressíveis. Né? Eu posso assumir que eles sejam incompressíveis. O que quer dizer que é incompressível? Eu posso assumir que a massa específica, que é o inverso do volume específico, né, a mesma coisa, é constante. E que a energia interna é função apenas da temperatura. Tá? Então são hipóteses que eu posso assumir. Experimentalmente eu posso provar isso, tá? Então são duas hipóteses que servem para líquidos e sólidos. Isso facilita pelo seguinte, ó. O que acontece? Como a energia interna é igual, depende apenas da temperatura, se a substância for incompressível, o CV de T vai ser igual a du de T. Não depende de volume. O volume é constante também. Então notem que eu nem botei que aqui o Vzinho aqui, né? Porque o volume é constante. Tá? Seria estar repetindo uma informação, né? Modelo de substância incompressível. Então o volume é constante. Então o CV de T é igual a du de T. Escrevi de novo aqui. V é constante, né? Então o CP por definição é dH dt. A pressão constante. Mas, como o volume é constante, essa parcela aqui, ó, de PdV aqui, né,
que seria a parcela de trabalho aqui, ela vai ser zero, né? Eu não tenho variação de V aqui, né? Eu não tenho trabalho, isso aqui seria o trabalho, né? Acho que eu dei um salto aqui na equação, né? Essa parcela aqui seria o trabalho, então o trabalho aqui é zero. Então o que a gente conclui? A gente conclui que du dt, que Cp de t é igual a du dt, que é o mesmo lá de cima. Tá? Ela deixa de depender da pressão, inclusive, porque o trabalho é igual a zero, e que vai ficar igual ao lá de cima. Tá? Isso não está errado, só pulei alguns passos. Então a conclusão que se tem para modelo de substância incompressível é que o Cp é igual a Cv, que é igual a C, que é o que se usa lá em fenômenos de transporte normalmente, né? As tabelas lá no final elas têm calor específico, né? Apenas, às vezes, se tiver tabela de gases lá, você vai ter Cv e Cp, né? Mas quando é um sólido, é calor específico. Porque o sólido é incompressível, então não faz sentido em falar em calor específico a pressão constante ou a volume constante. Então isso é uma constatação que se tem quando a substância é incompressível. E o que implica isso? Tá? Então eu vou escrever aqui, ó, o C, né, agora é só C de T, é igual a du dt. Eu organizei aqui as coisas, né, isolei o du. Então quando eu integrar, eu vou ter, ó, o 2 menos o 1 é igual a integral de T1 até 2 de C de T dt. Notem que o C, que é o calor específico, eu consigo fazer experimento. Relativamente simples eu consigo fazer experimento. Então eu vou ter aqui, sem grandes dificuldades, a gente tem várias tabelas para isso, inclusive, calor específico em função da temperatura. Então eu consigo facilmente integrar e calcular a variação da energia interna. Mesma coisa para a entalpia. Né? Definição de entalpia. Eu vou integrar, né? Então integral de dH, integral de du, mais o V é constante, tá? Por isso que eu tirei para fora, ΔP. V é constante. E o que vai acontecer? Ó, a variação de entalpia vai ser igual, ó, o ΔU, a integral de ΔU, é isso aqui. Integral de T1 até 2, C de T dt, mais V ΔP. Então, de novo, ó, conhecendo a variação de pressão, o volume é constante, eu consigo experimentar o calor específico sem grandes dificuldades, vou ter uma curva aqui de C em função de T, eu consigo também calcular a variação da entalpia.